Bom, ontem a Jovem Pan acompanhou a sabatina do ministro Alexandre de Moraes e hoje, depois da votação na CCJ, aprovação do nome dele, hoje a decisão vai para o plenário do Senado. Está conosco o líder do DEM no Senado, o senador, Ronaldo Caiado. Senador, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, bom dia ao Thiago, ao Joseval e ao Marco Antônio Villa. Ô senador, o senhor fez perguntas, obviamente, para o ministro Alexandre de Moraes, e eu pergunto, foi uma sabatina pro forma ou o senhor conseguiu, de tanta coisa que ele falou, de 11 horas mais de trabalho, extrair alguma coisa que pudesse ajudar nessa escolha? Bom, primeiro, eu acho que nós modificamos. Essa legislatura, ela não está sabatinando como anteriormente. Anteriormente, os ministros chegavam, faziam a apresentação do currículo, o relator simplesmente dizia dos seus trabalhos publicados e aí era uma votação por aclamação. A partir daí, nós alteramos esse ritmo no Senado Federal. E nós vamos avançar mais. Eu acredito que agora nós temos uma sabatina com perguntas, réplicas, tréplicas, e que muitas vezes o candidato deixa de responder por matérias que estão sendo ou serão julgadas. Outras vezes existe a maneira de tergiversar sobre alguns pontos. A gente nunca consegue uma resposta tão objetiva em tudo. Mas o que realmente me preocupa neste momento é um contexto maior, né? Eu acho que a falta de credibilidade dos poderes constituídos, eu acho que é o momento de se repensar o Estado brasileiro, e essa falta de credibilidade dos poderes, seja legislativo, executivo e também o judiciário, isso está provocando um divórcio muito grande com a sociedade brasileira, e aí sim que é a minha preocupação maior, e que ontem eu tive a oportunidade de me expressar. Ou seja, com decisões como, por exemplo, mandar pagar indenização a um preso que é um latrocida de R$2.000, enquanto o cidadão morre nas filas dos hospitais, enquanto o cidadão é assassinado no dia a dia. De repente você toma decisões que elas são muito mais interna corporis de outros poderes, né, num processo monocrático. Enfim, eu acho que a necessidade de nós avançarmos na mudança do Estado é talvez termos aí uma lista tríplice para analisarmos o ministro Supremo que deverá ser aquele indicado, como também temos um mandato fixo e não uma interinidade que dá aí uma condição que eu acredito que pode diminuir o ritmo de produtividade. Enfim, eu acho que são mudanças que nós precisamos de implantar, tanto no nosso poder legislativo, como também nos outros poderes da República, para que a gente possa resgatar esse clima de descrença da sociedade brasileira com a classe política, mas também com os outros poderes. Senador, bom dia, Marco Antônio Villa. Senador, o senhor vai votar a favor ou contra a designação do ministro Alexandre de Moraes para o STF? Eu votei favoravelmente. Sim, e por quê? E por que o senhor votou favorável? A indicação dele na comissão ontem, como membro titular. Isso eu votarei também favoravelmente na manhã tarde de hoje na indicação dele. Eu não vejo nenhum demérito para que ele possa ocupar do ponto de vista curricular. O que eu vejo é que nós temos, Villa, muito mais uma falha na metodologia, na escolha, de buscarmos ministros que sejam amanhã conscientes de que o Supremo Tribunal Federal deve ser um órgão moderador, deve ter um órgão que ter mais cuidados nas suas decisões, um poder que amanhã não vislumbre nenhuma ingerência a mais daquilo que são seus limites, e indiscutivelmente uma ação mais nos autos e com muita ponderação. É isso que eu imagino, que eu entendo um Supremo Tribunal Federal. A indicação do ex-ministro Alexandre de Moraes, ele dentro daquela parte, do ponto de vista de conhecimento, de cultura, de notório saber jurídico, ele encaixa dentro de todas essas condições. Agora, as críticas que vêm são eternamente aquelas, ou seja, o presidente da República, como virou rotina no Brasil, é o governador que indica, a pessoa que quer para o Tribunal de Justiça, é o presidente que indica para o Supremo Tribunal. Então, nós temos que mudar a regra. Do contrário, essa teoria, essa tese pode ser contestada, mas sempre prevalece, dada a condição que é dada ao presidente da República para a indicação de apenas um membro para que o Congresso possa avaliar.
Sim, é justamente sobre isso, senador. Acho que é uma certa concordância de que precisa mudar esse método de indicação. O senhor até na primeira resposta que o senhor falou numa possível lista tríplice, um mandato, como em outros países de 9, 10 anos, tal. Existe concretamente uma proposta no Senado que esteja tramitando, aí tem de ser uma proposta de emenda constitucional, né, sobre essa questão, porque nós sempre reclamamos da forma de indicação, reclamamos eventualmente de sabatina, reclamamos do nome. Mas, concretamente, não mudamos a regra constitucional, né, senador? Veja, mas nós fizemos mudanças. Sim. Anteriormente, você não tinha o prazo de 5 dias. Então, nessa legislatura nossa, nós entramos agora, nós fizemos essa mudança. Ou seja, o nome é apresentado, você tem esse interregno aí de 5 dias para que você possa fazer uma avaliação mais detalhada sobre o candidato. E depois não existia no Senado Federal nem aquele prazo da réplica, da tréplica. E a pergunta era simplesmente respondida como o candidato quisesse. Agora, existe pelo menos uma avaliação mais ampla, ou seja, existe uma participação maior. Para você ter uma ideia, pelo Senado ontem foram mais de 5 mil perguntas que foram feitas. Então, quer dizer, a sociedade brasileira está participando. Isso abriu um canal maior de discussão. O segundo ponto é o que eu coloquei. Eu acho que você ter a quarentena, eu até disse ao Alexandre, a sua tese que você alegou da quarentena, eu acho extremamente válida. Acrescentaria a ela uma lista tríplice, acrescentaria a ela o mandato, período de mandato, talvez o mesmo mandato que tem os senadores de 8 anos, e a partir daí a pessoa poderia voltar à sua atividade profissional, não à prática política de candidaturas. É um outro ponto que eu também pretendo discutir. O senhor é a favor do foro privilegiado? Desculpe, senador. Eu acho que o Supremo tem esse viés de um poder moderador, e não de um poder que possa amanhã se arvorar de entrar e decidir sobre outras áreas do Legislativo e do Executivo. O senhor é a favor do foro privilegiado, senador Caiado? Eu sou totalmente contra, já me posicionei a respeito de foro privilegiado. Já deixei claro que isso realmente é inaceitável nos dias de hoje. A única coisa que se exige foro privilegiado é quanto às nossas posições nas votações e também nos nossos pronunciamentos. Esta matéria eu já me posicionei na Comissão de Constituição e Justiça, já entrei com requerimento de urgência, foi procrastinado e eu lutarei fortemente para que seja derrubado definitivamente este foro privilegiado. Infelizmente, faz com que pessoas que já têm um currículo aí, já tem uma folha corrida, tá certo? Se sinta obrigado a se eleger de toda maneira para ter esse guarda-chuva, isso cada vez mais desacreditando a política nacional. Então eu sou favoravelmente para a derrubada do foro privilegiado. Senador Caiado, o senhor apresentou logo na sua apresentação aqui hoje quase que uma angústia diante de tudo que acontece na República, esse desconforto, a crise, o descrédito, o paradoxo do salário de um trabalhador e o que se paga para um preso, um quadrilheiro. Vai dar para reformar isso, senador? Olha, você sabe que é uma luta árdua, longa. Mas veja, eu não consigo imaginar que hoje, com as redes sociais, a capacidade de informação que tem o cidadão, esse formato atual do Estado sobreviva. Quando ele vê ali um salário, com todo respeito, um funcionário aqui no Congresso ou no Executivo, de repente ele vê a vida dele no dia a dia, como para poder obter aquilo. Quando um cidadão, que é uma legião de brasileiros trabalhando, pagando impostos, e de repente vê um filho assassinado ou morrendo na fila do hospital e um outro detento, um latrocida, sendo indenizado pelo Estado porque as condições não estavam aptas. Olha, acho que são certas situações que elas são inoportunas e isto causa uma reação em cadeia muito forte da sociedade brasileira. Então, acho que repensar o Estado talvez seja o maior desafio que se tem hoje. Ter a coragem de assumir o poder e fazer mudanças substantivas. Não é aderindo cada dia, ampliando mais um ministériozinho aqui, não é fazendo um ajeitamento ali, um puxadinho de lá.
é que nós vamos sair dessa crise. É uma crise, ela é muito mais moral, não é? A crise econômica, ela é facilmente superada. O Brasil tem essa capacidade de superar rapidamente os problemas econômicos. É um país que tem uma pujança fora do comum. Agora, essa crise que abate sobre as lideranças, as condições morais do cidadão realmente propor algo que depois já não cumpre, depois ele não consegue promover essas mudanças, existem as amarras que não deixam que o país saia dessa estrutura sequestrada hoje, né? Sequestrada hoje. O Estado brasileiro é um Estado sequestrado hoje. É sequestrado nas estruturas corporativistas e é sequestrado hoje a população pelas facções e por toda essa criminalidade que está aí cada vez mais expandindo. Então ele tem que pagar mais imposto, tem menos segurança e realmente o Estado ele arca com a despesa enorme para ver uma estrutura aí, tipo uma vaca sagrada que não funciona nada e não resolve nada para o cidadão do dia a dia. Ok, senador Ronaldo Caiado, obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes internautas da Jovem Pan. Um abraço. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado ao Thiago, José Valdo e ao Marco Antônio Vila. Muito obrigado.